Graça e paz da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Glorificado seja o Senhor e dou graças a Ele pela oportunidade diária, pela ministração do Espírito. Nisso podemos testificar a palavra, a vida que a palavra tem, por conta do nosso espírito vivificado. Amém? Então esse vai ser o que será explorado aqui a respeito do nosso espírito vivificado, a importância. E também eu irei falar sobre a questão das profecias, o poder das profecias, a importância das profecias e que devemos nos atentarmos, porque a palavra do Senhor, ela diz que lá em Mateus, os 2 maiores mandamentos, dito pelo Salvador Yeshua, quando ele foi questionado a respeito dos 10 mandamentos, qual seria o maior deles? Perguntando ali os sacerdotes, os fariseus, porque eles tinham, sim, um zelo, uma atenção a respeito dos mandamentos, porque era algo voltado no que se refere à adoração ao Criador. Então eles queriam saber dos 10 mandamentos, qual deles era o maior. Yeshua coloca ali de uma forma extraordinária a questão do amor ao Criador, sobre todas as coisas, com conhecimento, um amor profundo, um amor verdadeiro. E o semelhante a esse é o amor ao próximo, ou seja, eu sempre coloco essas questões também nos vídeos, porque o canal, quero aqui falar novamente, é um único assunto, quando entendemos a palavra pela mente renovada e com o espírito vivificado, entendemos que é um único assunto, que a Bíblia ela é perfeita nas suas colocações, mas nos traz a compreensão espiritual. O Espírito é um, o Criador é um, e cabe a nós nos atentarmos à questão do Espírito vivificado. Então, ele faz ali ele engloba os 4 primeiros mandamentos na questão da adoração e reverência ao Criador em um, e os 6 últimos, o homem para com o homem, como devemos nos comportar, como devemos viver para o nosso bem e o bem do nosso próximo, amando o próximo. Nisso se cumpre a lei e os profetas. Então, deste modo, compreendendo, estaremos entendendo que estamos obedecendo os mandamentos do Senhor. Não se trata ali de abolir os demais. Não, pelo contrário, está tudo englobado. E é importante nos atentarmos a essa questão. E depois eu vou ler Mateus, vocês vão entender melhor sobre isso, né? Sobre a questão das profecias. Então, que o Senhor continue alimentando e que o espírito de todos estejam vivificados, porque assim temos sede. Sede do Senhor, sede do Filho, sede da palavra, de estar voltados à ministração, porque o Senhor, ele fala, medita na minha palavra de dia e de noite, e isso só é possível quando temos prazer na leitura da palavra do Senhor, seja a leitura, seja ouvir, para que possamos estar firmados na fé, amém? Então eu vou ler aqui, para dar início, que o Senhor continue operando em nome de Yeshua, pela misericórdia dele. Eu vou ler aqui em João 6, a partir do verso 60 até 65, que diz: Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: Dura é essa palavra,
quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: Isso, abre aspas, isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito da vida, e aqui o Espírito é com E maiúsculo, o Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Agora o Espírito é em E minúsculo, é Espírito e vida. Contudo, alguns de vocês que não creem, fecha aspas, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu, abre aspas, é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai, fecha aspas. Porque Yeshua está aqui abordando a questão da predestinação, a questão dos eleitos, que está além, é um assunto muito além do que eles poderiam compreender. E antes, o Senhor está abordando a questão do pão da vida, fala desde o versos 25, mas ele também fala sobre as águas, né? Ele está ali sobre as águas e está ministrando eles. E a primeira multiplicação dos pães, ou seja, tudo voltado para a questão espiritual. Muitos discípulos abandonam Jesus, ou seja, tinha ali toda uma multidão. E a palavra que saía da boca dele era a palavra de vida, espírito e vida, como eu li aqui. E eles não podiam assimilar, porque estavam ainda sobre uma condição que é mais envolvido para a carnalidade, sobre aquilo que eles poderiam ver. Então eles não podiam ainda discernir, não tinham a mente do Yeshua ressuscitado. O Espírito não tinha descido para fazer lembrá-los tudo que eles haviam ouvido. Então era uma etapa. Muitos abandonaram. Mas aqueles que foram escolhidos pelo Senhor, eles continuaram, porque, quer dizer, foram escolhidos pelo Criador. E isso é importante que se coloca aqui. Mas também tinham dificuldades. O canal aí, ele fala bastante a respeito dessa questão dos discipulados. Então, Yeshua está aqui falando de um assunto que ia além do que eles poderiam compreender. Vou ler novamente aqui no verso 65. E prosseguiu, abre aspas, é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Então, todo o agir ali, todo o processo, desde os profetas, o Yeshua em carne, o verbo que se fez carne, tudo ali é um andamento, acontecimentos provenientes pela vontade do Criador. É o Criador que está em tudo, agindo aí em todas essas fases descritas aqui na palavra do Senhor. Yeshua, ele toca num assunto importantíssimo aqui no verso 62. Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? Volto a dizer, estava além do que eles poderiam compreender. Eles estavam ouvindo o verbo da vida, a luz, a palavra, o pão da vida. Mas até ouvir e o que eles estavam ouvindo gerar fé, eles precisavam de um espírito vivificado. Até então, eles estavam seguindo.
seguindo por quê? Porque foram escolhidos pelo Senhor. Não era a própria vontade deles, mas era um agir do Criador na vida deles. E o que eles estavam ali eram testemunhando dia após dia os feitos, por isso tantos prodígios, Yeshua teve que demonstrar tantos milagres para que eles vissem que poderiam prosseguir seguindo, porque ele tinha algo que os demais não tinham. Precisavam ver prodígios para crer, mas foram escolhidos pelo Criador. O Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Todas as palavras que saíram da boca do Salvador é Espírito e vida. Ou seja, o nosso Espírito, escrito com E minúsculo, é um coletor. O Espírito com E maiúsculo, o Espírito do Senhor, é que supre, é que nos dá vida, é que nos torna pessoas espirituais. Caso contrário, o que temos? Porque somos compostos de carne, alma e espírito. Mas qual é a condição nossa no que se refere à questão espiritual? Vejamos aqui em Tiago, capítulo 2, Tiago 2, 26. Eu vou ler a partir do 25, diz: caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito, espírito com E minúsculo, o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. É possível um corpo sem espírito? Não, não é possível, porque somos compostos de carne, alma e espírito. Mas mesmo o espírito em nós, como o ato de manter, melhor dizendo, questões que levam pessoas a se manterem distante da palavra, torna o espírito apagado. Como está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, foi o assunto dos 3 últimos vídeos, não apague o espírito, porque a palavra é uma só, é apenas o segmento. Se apagam o espírito com o alimento. Que alimento? Alimento contrário, palavras contrárias, tudo aquilo que não edifica. Palavra que vem de Yeshua, Yeshua em carne, Yeshua ressuscitado, Yeshua em todos os tempos, de Gênesis a Apocalipse, a palavra toda do Criador é vida. Mas se estamos sobre outros conhecimentos, que não seja, que o intuito não seja buscar confirmação na palavra do Senhor, para que sejamos pessoas espirituais com o espírito vivificado, logo então estamos apagando o espírito. Também com as obras mortas. E aqui, como eu li, assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Porque coloca aqui a questão da fé sem obras. E é uma coisa que é muito confundido. Porque como que eu posso entender que uma obra de cunho religioso é uma obra que agrada ao Senhor? Não agrada ao Senhor. Desde que esteja de acordo ao Evangelho, as doutrinas escritas no Evangelho. E também, mesmo sendo de acordo com a palavra, com o Evangelho, o que não pode existir é um sentimento de autojustificação, de que você está de acordo, está vivendo, fazendo tudo como manda o figurino, e você será salvo por isso. Não. Isso é apenas um
resultado de um espírito vivificado. Como é que eu posso explicar ainda mais a fundo? O papel de uma mãe, por exemplo. Eu como mãe, o papel de uma mãe é o quê? É cuidar do seu filho desde o ventre. Porque desde o ventre materno já estamos alimentando essa vida. Já tem aí a questão do alimento através do umbigo, né? Então esse alimento vem de nós, do nosso corpo, que favorece esse alimento por 9 meses, que é o prazo aí correto para uma gestação. Então essa criança será bem alimentada, quanto mais de acordo, melhor. A criança nasce, precisa dos nossos cuidados. O ser humano nasce, precisa dos nossos cuidados. Então, quanto mais preparado, melhor será para essa criança, para esse inocente. E assim, continuamente. Do mesmo modo, é o que está relacionando aqui a questão da obra. Se temos um espírito vivificado, que nos possibilita ter, como diz em 1 Coríntios capítulo 2, a mente de Yeshua para discernir todas as coisas, logo então fará todo o efeito sobre a nossa vida. E o que se espera? Que o fruto do Espírito, como está escrito lá em Gálatas, seja visto, testemunhado em nossas vidas. Então é automático. Por isso aqui cita a questão da Raabe, a prostituta, que acolheu os espias, né? E os fez sair por outro caminho. Raabe, ela teve apenas uma atitude. Por quê? Porque ela acreditou que ali era a melhor opção e que traria a ela um resultado. Então a atitude dela foi de acolher os espias e crer, colocar um crédito ali de que ela seria poupada, ela e sua família. Então foi uma fé. Não tinha uma garantia escrita, um papel escrito. Ela creu que ela estava defendendo o lado vencedor, porque tinha ali o Todo-Poderoso na direção daquelas vidas. E ela foi amparada também. Então ela se reuniu ao povo e passou a ter uma vida diferente da que ela tinha. Isso explica bem detalhadamente a questão da obra. Então não confundamos essas obras com rituais, até coisas que não estão de acordo com a doutrina. Com a mente renovada, entendemos que vai além. Trata-se de uma vida contínua, a qual o Senhor examina, e também seremos, sim, recompensados. Por quê? Porque se trata da obediência, que o Pai ama e espera em nós, que sejamos filhos. Somos filhos por adoção, mas filhos obedientes. Não podemos ser filhos alienados, que cremos em tudo que ouvimos, sem discernir. Aí eu volto lá, como eu falo que a palavra é uma só. A questão do fruto do conhecimento, do bem e do mal, que a Eva, por curiosidade, comeu. Ou seja, fez uma escolha para querer ter discernimento. Porém, quando queremos ter discernimento, precisamos querer ter o discernimento da palavra do Senhor, que são palavras de vida, como o próprio Salvador aqui coloca. Agora, quando queremos ter discernimento de tudo, ter conhecimento das trevas, conhecimento do bem, conhecimento disso, conhecimento daquilo, mas sem o entendimento bíblico, sem o discernimento da palavra do Senhor, as pessoas ficam assim, embriagadas. Como diz em Oséias, capítulo 4, é uma mistura no vinho velho, vinho novo, que prejudica o discernimento. Ao invés de te orientar,
para que você tenha de fato discernimento, que é o alimento para o teu espírito, você vai ficar como um bêbado e levado a todo tipo de doutrinas que não está de acordo. E aqui em Efésios 2, escolhi apenas algumas palavras, gente, porque a palavra do Senhor ela é riquíssima. Efésios 2, versos 4, diz: essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Ou seja, olha aqui, reduzir a escravidão. Gente, isso daqui não precisa nem explicar. Confirmo o que eu falei e falei ainda mais. Não nos submetemos a eles nem por um instante. Por quê? Nem por um instante. A palavra diz que um pouquinho de fermento leveda toda massa. Então, não podemos dar crédito à mentira, porque suprime a verdade em favor da mentira. Questões que parecem serem santas, verdadeiras, mas tem um pouquinho que seja, uma pitadinha que seja de fermento, vai trazer uma embriaguez terrível, né? Difícil. Não nos submetemos a eles nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Permanecesse com vocês, isso. Então, aqui, Paulo é aceito pelos apóstolos, porque existia uma relutância para compreender essas palavras de vida do Cristo ressuscitado. E aqui Paulo está dando um conselho para aqueles que já tinham sido alcançados pelo discernimento do Espírito. Estavam com seu espírito vivificado. Mas aqui ele coloca uma questão muito que devemos nos atentar. Um risco que se corre em ser ludibriados. Porque é um perigo muito grande o que se tornou a religiosidade. Mas, por conta do espírito de atordoamento, é visto os frutos. E os frutos da embriaguez orgias, como está escrito lá em Gálatas. É tudo aquilo que vai contra ao que é santo, o que está na palavra do Senhor. Só que essas pessoas, parece que elas não disseram, elas não entendem que está sendo visto, claro, é discernido para quem tem a mente de Yeshua. Todo um lado que não discerne, que está aí no muro, não consegue entender que tem erros, que está errado. A não ser que seja algo muito evidente. Mas o que não, infelizmente, nos falta aí nos meios de comunicação são exemplos de pessoas que estão com espírito de atordoamento. Só que essas pessoas, elas são líderes, lideram. E se aqueles que estão sendo liderados não forem despertados, chamados a atenção por alguém que está andando no caminho estreito, que está entendendo toda essa questão, é bem provável que continuem. E por isso, é um ponto importante que eu quero colocar aqui, por isso se faz importante a tecnologia, os meios de comunicação. Você que já enxerga, você que já discerne, você que tem o discernimento da palavra que é vida para o nosso espírito, você precisa colaborar. Colaborar como?
lançando sobre as águas o teu entendimento, porque o Senhor capacita. Não precisamos copiar, não precisamos, desde que seja algo santo, mas não precisamos ir pela ótica do outro, não, porque todos nós viemos a essa terra. E aqui eu quero voltar para a questão aqui de João, quando o Senhor fala, e por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. A questão da eleição, o Criador vai te usar conforme Ele quer. Ele vai te capacitar de acordo com cada um, de acordo com você. Porque não viemos a esse mundo simplesmente para procriar, trabalhar, fornecer, ter um RG, um CPF. Não, viemos a essa terra com propósito. E o propósito é rico, é grandioso, quando nos aprofundamos e começamos a entender a nossa real origem. A palavra mesmo coloca como somos filhos por adoção, eleitos, né? Somos deuses, ou seja, mini deuses com D minúsculo. Por quê? Porque somos a imagem e semelhança do Senhor. Ele nos emprestou o fôlego de vida. Temos um espírito preso, um espírito e uma alma preso no corpo para fazer algo para o Todo-Poderoso. Ser um diferencial. Não nascemos para andar junto com a maré, para aceitar os piolhos na cabeça como uma coisa normal. Não, temos capacidade, o Senhor nos deu capacidade de evoluirmos, enxergarmos além. E isso é possível quando temos o Espírito vivificado, sob a orientação do Criador. Deixa eu ler aqui. Deixa eu ver aqui, gente. Ó, o que está escrito aqui em Gálatas 2, a partir do versos 6. Quanto ao que pareciam influentes, o que eram então não faz diferença para mim. Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram nada. Tais homens influentes não me acrescentaram nada. Aqui Paulo está falando do tempo dele. E o que não faltava ali eram homens influentes no que diz respeito a algo que se poderiam fazer para o Senhor, como os fariseus, os saduceus, como os mestres da lei, né? Professores, Paulo teve como Gamaliel, o grande professor. Então aqui ele está colocando que tais homens influentes não me acrescentaram nada. O que podemos dizer do nosso tempo também? Ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do evangelho aos incircuncisos. Isso daqui, gente, é algo grandioso. Assim como a Pedro, aos circuncisos, pois Deus que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio para com os gentios. A palavra diz que, porque aqui o Paulo é aceito pelos apóstolos, né? Por isso que ele está falando isso. Mas antes ele passou aí por uma relutância. Porque Paulo era Saulo antes. Perseguiu a igreja sem piedade, porque ele era determinado. Embora foi algo terrível,
mas ele fez coisas horríveis. Mas aqui quem está falando é o apóstolo Paulo, com a mente renovada. Então eles o aceitaram, porque tiveram que reconhecer que o que estava na vida do apóstolo Paulo era o Todo-Poderoso, era o Filho Yeshua ressuscitado, com a mente já para discernir todas as coisas pela descida do Espírito. Não tinha como eles relutar as verdades que saíam da boca do apóstolo. Mas Paulo aqui, ele não... É interessante isso, que ele não atribui aos grandes homens da sua época nenhum mérito. Não acrescentaram nada a ele. Por quê? Porque o que foi dado a ele estava além. Era algo precioso do céu. Não tinha como comparar os conhecimentos daqui, né? Então, isso aqui que fique como um estímulo. Porque o que temos do Senhor, o Evangelho, é precioso para fazer a diferença em nossa vida. Mas não podemos atribuir a homens, a líderes, a lideranças, porque então assim estamos embriagados, estamos incapacitados, estamos na questão do morno e frio, do morno, nem quente nem frio, como diz Apocalipse, estamos correndo riscos. E não é isso que o Salvador Yeshua espera dos eleitos, dos filhos, dos que creem nele como resgatador das nossas almas, que nos retirou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que ele aguarda é que sejamos renovados e que todo o mérito vem do Pai, porque ele coloca aqui em João 6, ninguém vai a ele senão pelo Pai. Então quem é que está agindo? É o Senhor, é o Todo-Poderoso, que tem propósitos, só que o que ainda acontece de um modo muito infeliz, porque só revela o espírito de atordoamento, mas o que ainda prevalece por conta da carnalidade, por conta da autojustificação em obras, por conta do não renovo na mente, é um número ainda grande de pessoas sendo discipuladas por homens, ao invés de estarem sendo ministradas com o Espírito, vivificados no Espírito. Como é que essas pessoas vão fazer a diferença? Como é que essas pessoas vão fazer algo para o Todo-Poderoso? Então, gente, é seríssimo. E vou continuar lendo aqui, ó, João 6, eu parei no 65, vou ler aqui o 66, ó. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de seguir.